O conceito da Bíblia sobre divórcio e separação. Jeová espera que os casados cumpram seu voto marital. Ao unir o primeiro homem e a primeira mulher em casamento, Jeová disse: o homem se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Mais tarde, Jesus Cristo repetiu essa declaração e acrescentou: portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Gênesis 12:24, Mateus 19:13-6. Assim, Jeová e Jesus consideram o casamento como um vínculo vitalício, que termina somente quando um dos cônjuges morre. 1 Coríntios 7:39, visto que o casamento é sagrado, o divórcio é um assunto que deve ser encarado com muita seriedade. Na verdade, Jeová odeia divórcios que não têm base bíblica. Malaquias 2:15, 16. Jeová odeia o adultério e a imoralidade sexual. Gênesis 39:9, 2 Samuel 11:26, 27, Salmo 51:4. Jeová dá ao cônjuge inocente o direito de decidir se vai continuar vivendo com o cônjuge culpado ou divorciar-se. Mateus 19:9, assim, se o cônjuge inocente decidir se divorciar, não estará fazendo algo que Jeová odeia. Mas não abre brecha para que case novamente. Ao mesmo tempo, a congregação cristã não incentiva ninguém a se divorciar. De fato, devido a certas circunstâncias, a pessoa talvez decida continuar com o cônjuge culpado, em especial se ele estiver realmente arrependido. Em última análise, porém, quem tiver base bíblica para se divorciar terá de tomar sua própria decisão e arcar com quaisquer consequências que possam surgir. Gálatas 6:5. Em algumas situações extremas, alguns cristãos decidem se separar do cônjuge ou se divorciar sem que tenha havido imoralidade sexual. Em casos assim, a Bíblia diz que quem faz isso deve permanecer sem se casar, ou então se reconciliar com seu cônjuge. 1 Coríntios 7:11. Um cristão nessa situação não está livre para procurar alguém para se casar. Mateus 5:32. Analisa que algumas situações extremas que alguns consideram ser base para a separação. Recusa deliberada de sustentar a família. Uma família talvez passe necessidade porque o marido deixa de prover o sustento, embora ele tenha condições de fazer isso. A Bíblia diz: se alguém não provê o necessário para os membros de sua família, renega a fé e é pior do que alguém sem fé. 1 Timóteo 5:8. Se o marido nessa situação se recusar a mudar de proceder, a esposa terá de decidir se ela precisa proteger seu bem-estar e o dos filhos por meio de uma separação legal. Naturalmente, os anciãos devem analisar bem qualquer acusação feita contra um cristão de que ele se recusa a sustentar a família. Recusar-se a cuidar da família pode resultar em desassociação. Extremos maus tratos físicos. Um cônjuge agressivo pode ser tão violento que põe em risco a saúde ou até mesmo a vida do cônjuge inocente. Se o cônjuge agressivo é cristão, os anciãos da congregação devem verificar se as acusações têm base. Acessos de ira e comportamento violento são base para desassociação. Gálatas 5:19-21. Pôr totalmente em risco a espiritualidade da pessoa. Um cônjuge pode constantemente tentar tornar impossível que um cristão adore a Deus, talvez até mesmo tente obrigá-lo a violar de alguma forma os mandamentos de Deus. Em casos assim, o cônjuge inocente terá de decidir se a única maneira de obedecer a Deus como governante em vez de a homens é por obter uma separação legal. Atos 5:29. Nos casos em que há situações extremas como essas, ninguém deve pressionar o cônjuge inocente a se separar nem a continuar vivendo com seu marido ou sua esposa. Embora os anciãos e amigos espiritualmente maduros possam dar apoio e conselhos bíblicos, eles não têm como saber todos os detalhes sobre o que se passa entre o marido e a esposa. Apenas Jeová pode ver isso. É claro que uma esposa cristã não estaria honrando a Deus nem a instituição do casamento se exagerasse a seriedade dos problemas domésticos só para ter uma desculpa para se separar do marido ou vice-versa. Jeová sabe quando alguém está tramando separar-se, não importa quanto a pessoa tente esconder isso. De fato, todas as coisas estão nus e abertamente expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Mas, se uma situação extremamente perigosa persistir, ninguém deverá criticar o cristão que, em último caso, decide separar-se. No final das contas, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10-12. Na voz robótica de Ricardo.